conexão. E que esta oração seja a elevação dos nossos pensamentos a Deus nosso Pai. Que todo o nosso ser busque a imagem de Jesus, agradecendo-lhe por todos os ensinamentos que Ele nos trouxe. As tuas mãos, Senhor, através de todos os mentores e trabalhadores que aqui se encontram do plano espiritual, que as tuas mãos nos consolem, nos amparem, clarificando os nossos pensamentos, elevando os nossos desejos à vontade de Deus, nosso Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Hoje, amigos, eu quero falar com vocês a respeito da escala espírita, não é? A sugestão da palestra sempre vem do mentor desta casa, para que nós possamos entender um pouco mais a respeito da categoria dos espíritos que estão ao nosso redor, né? Jesus, ele nos ensina que nós conheceremos uma árvore através dos seus frutos, correto? E os espíritos também, não é? Nós só vamos saber da qualidade de um espírito, da grandiosidade de um espírito, da perfectibilidade deste espírito ou da inferioridade deste espírito, se nós observarmos as suas palavras, as suas maneiras, os seus gestos, o seu entorno, né? Enfim, o que este espírito de verdade, esteja ele encarnado, o que ele faz? A que ordem este espírito pertence? Sendo ele um espírito desencarnado, como que nós podemos dar credibilidade a um espírito que ele não demonstre nem amorosidade, nem grandiosidade, nem sabedoria, não é? Quando nós começamos a abarcar o mundo espiritual, é muito importante que nós entendamos isto, que não é porque os espíritos estão na pátria espiritual que eles são conhecedores de toda a verdade. Os espíritos só sabem aquilo que eles se preocuparam enquanto eles estavam aqui na Terra, correto? Aqui na Terra nós temos diferentes pessoas. Essas pessoas, quando elas vão para a pátria espiritual, elas não mudam de uma categoria para outra. Um espírito que aqui ele é dado a uma determinada função, a um determinado nível de pensamento, não é porque ele se tornou espírito que ele vai ser conhecedor de algo além aquilo que ele se preocupava, correto? Então nós temos, gente, de ter muito cuidado quando nós começamos a conhecer o espiritismo. Porque o espiritismo, ele realmente nos fascina, às vezes, quando nós entendemos que ali existe uma porta que vai nos trazer o conhecimento de uma nova realidade. Mas que realidade que nós estamos buscando? Nós estamos buscando os espíritos apenas para a satisfação de algumas questões íntimas pertinentes aos nossos bens materiais, as questões que dizem respeito ao nosso trabalho, as questões que dizem respeito à nossa vida amorosa. Por que eu estou procurando, não é, a intervenção dos espíritos na minha vida? Porque, de acordo com as minhas preocupações,
eu vou estar chamando a companhia de espíritos perto de mim. Então, se realmente eu quero evoluir, eu quero melhorar, e eu estou aqui para isso, gente, nós vamos então ter uma determinada ordem de espíritos que vão começar a nos auxiliar. E quanto mais alta é a ordem destes espíritos, mais eles são altamente disciplinados, organizados, maior é o cabedal de conhecimento desse espírito intelectualmente falando. Eles têm uma sabedoria que cobre todo o conhecimento deste universo. Então eles vão pedir para que nós todos, para os acompanharmos, busquemos a mesma sabedoria, que nós busquemos o autoconhecimento, o burilamento, que nós, em outras palavras, procuremos ser bons, não é? Então não basta que nós queiramos estar perto destes espíritos para que eles permaneçam na nossa sintonia e para que esta sintonia seja um acréscimo realmente na qualidade dos nossos pensamentos, naquilo que nós estamos envolvidos. Nós temos que criar uma afinidade com eles, e para isso nós temos que desenvolver a maior de todas as faculdades, que é o amor incondicional por todas as criaturas ao nosso redor, não é? Então é importantíssimo que nós entendamos o que diz respeito ao Livro dos Espíritos, quando ele fala das escalas espíritas. Eu vou ler apenas um trecho pequeno para que, não é, a minha garganta não se esgote completamente, que diz assim: a classificação dos espíritos está baseada no grau da sua evolução, nas qualidades que adquiriram e nas imperfeições que ainda têm que despojar-se. Aí ele coloca que os espíritos admitem geralmente 3 categorias principais ou 3 grandes divisões. Na última, a que está na base da escala, são os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e a propensão ao mal. Os da segunda ordem são caracterizados pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os espíritos bons. A primeira, enfim, compreende os espíritos puros, os que atingiram o supremo grau de perfeição. Então, a partir disso, é importante nós talvez colocarmos para vocês algumas dessas ordens que as pessoas não percebem. Um espírito da terceira ordem, gente, são os espíritos sombreteiros. Quando muitas pessoas amam uma cartomante, né? Eu vou lá na cartomante porque eu quero saber o que vai acontecer, se vai acontecer isso, se vai acontecer aquilo. Quando eu saio da minha casa para eu visitar uma cartomante, quando eu me dou ao trabalho de procurar a opinião de um espírito, que ele vai dar um palpite na minha vida, eu estou procurando, gente, que ordem de espírito? Um espírito das ordens mais baixas. É importante que nós entendamos isso. Porque tem pessoas que, porque aquela pessoa tem uma vidência, tem uma clareaudiência, aquele médium ele tem uma certa qualificação, ela quer saber notícia de tudo. E ela então para de viver e quer que aquela pessoa comece a ditar para ela tudo que ela tem que fazer. Nós estamos naquela qualidade, daquelas pessoas que não sabem dar um passo sem pedir a opinião do outro. Só que nós transferimos isso para quê? Para os espíritos. Os espíritos, quando eles começam a dar palpite demais na nossa vida, gente, espírito superior não é espírito palpiteiro. Entendeu? Quem faz isso aqui na Terra? Quem que vive dando palpite na vida de vocês? Me fala. São gente que não tem o que fazer. Porque gente ocupado fica dando palpite na tua vida? Não.
Se você quer procurar realmente alguém qualificado que vai ajudar você em determinada situação da sua vida, se é uma situação técnica, você procura um técnico naquela situação que você está necessitando de ajuda, não é assim? Você vai procurar alguém capacitado, você vai pagar para aquilo sim, para ter uma ajuda de alguém que estudou para poder falar a respeito de algo que conhece. Não é? Agora, os espíritos, gente, da terceira ordem dão palpite em tudo. Eles falam de tudo. Eles conhecem tudo. Tudo, eles são os donos da verdade. Nesta categoria está também, sabe qual? Os pseudo-sábios. Aqueles espíritos que eles falam e falam. Só que quando você espreme, não sai nada. Entendeu? Olha o Jorge me dando assessoria na aguinha. Obrigada, querida. São espíritos prolixos, não é? Ele vai ali dizer uma gotinha de verdade junto com um monte de malícia. Olha, porque veja bem, tome cuidado, porque a situação é assim. Ele floreia uma situação completa até ele perceber que os teus pensamentos estão completamente já dominados por ele. Poft. Aí ele faz o quê? Ele coloca toda a negatividade que ele pode em você. Tome cuidado com aquela pessoa. Porque eu estou vendo aqui que aquela pessoa vai te fazer um grande mal. Você imagina um espírito dizendo isso para você. Você não dorme mais quantas noites? Você não vai dormir? Não, porque eu vejo que você está numa situação, fizeram uma amarração para você. E tem espírito que faz? Tem. Lógico que tem. Não é? Só que daí existir um espírito que ele vai trazer esta situação, como ele vai trazer esta situação, de que maneira ele está te ajudando quando ele realmente desvenda uma determinada situação espiritual. Nós temos que ter tanto cuidado, gente, com a maneira como nós abordamos o plano espiritual e aonde nós vamos buscar estas categorias de espíritos, porque os espíritos vão falar sim, exatamente aquilo que ele vê dentro de você. Ah, você tem medo disso? Ah, se o espírito é um espírito desta ordem, ele vai remexer nos seus medos, ele vai deixar você em pânico, ele vai conquistar você através de uma sintonia vibratória extremamente perigosa, né? E tem pessoas que então elas ficam o tempo inteiro indo nestes lugares para desembaraçar a vida, para desfazer trabalho, para conquistar amor, e elas mal percebem que elas estão se ligando a espíritos da pior ordem possível, não é? Diferentemente, gente, da ordem dos espíritos bons, daqueles espíritos que eles já têm uma natureza boa, não é? Eles têm vontade de fazer o bem. Você chega para eles, eles não são dono da verdade. E eles com toda a humildade eles vão dizer para você: filho, tenha fé, pense em Deus, seja bom. Ele não vai te dar às vezes conselhos muito glamourosos, porque eles são espíritos simples. Mas eles vão dizer exatamente o que você precisa ouvir. E eles vão tocar o teu coração. E você vai sentir. Por quê? Porque você vai perceber a bondade daquele espírito, não é? Então, os espíritos de segunda ordem, eles podem não ter todos os conhecimentos da Terra e nem ter realmente esta purificação, mas eles já estão a caminho da purificação. Aonde estão os espíritos da primeira ordem, que são os espíritos puros, os espíritos sábios, os espíritos que quando encarnam, eles encarnam em missões. São espíritos que quando eles vêm à Terra, eles deixam um rastro perene de luz por onde eles passam. E, naturalmente, nós podemos identificá-los, não é? Por quê? Porque eles modificam
edificam as pessoas ao seu redor, através não das suas palavras, mas dos seus exemplos. Eles mostram, através das suas obras, a que categoria espiritual eles pertencem, não é? E aí sim nós vemos a parábola de Jesus. Então, raramente esses espíritos vêm à Terra. Por quê? Porque, infelizmente, o planeta Terra, ele ainda não recepciona como deveria os espíritos superiores. Muito pelo contrário, não é? Hoje nós sabemos que muitos espíritos inferiores tentam enganar as pessoas de todas as maneiras, né? Nós sabemos que tem muitas situações que são inspiradas para pessoas leigas. E as pessoas acreditam, não por maldade, mas por ignorância. Porque o Espírito mandou que eu passe pela porta, dê 3 pulinhos, depois de lá eu faça isso, eu faça aquilo. Aí o que acontece? O Espírito deu todas aquelas recomendações, repete de novo, quantos pulinhos que é para dar, para fazer o quê? Virar de costa. A pessoa põe aquilo na cabeça, aquilo gruda na pessoa, e se a pessoa não fizer aquilo, ela acha que a vida dela vai dar errado. Ela desenvolve um toque qualquer lá na frente, porque o Espírito mandou ela se comportar assim. Gente, jamais um Espírito superior, ele vai passar para você algum tipo dessa forma de ação. Os Espíritos superiores, quando eles transmitem um conhecimento, né? Mesmo os espíritos bons, aqueles mais humildes, que são os pretos velhos, os índios, que às vezes você fala assim, esses espíritos fazem parte da categoria mais baixa dos espíritos. Enganam de vocês. Esses espíritos são bons, muito bons. Eles sabem trabalhar com ervas, eles sabem trabalhar com a terra, eles conhecem a alma da terra. São espíritos conectados com todos os elementos, com os princípios elementares que geram a vida. Então, às vezes, nesta simplicidade de um preto velho, que eu sei que muitos de vocês já ouviram falar, inclusive aqui, né, no final, que às vezes alguns deles vêm passar uma comunicação, tem uma bondade, uma generosidade, um conhecimento simples, mas profundo de conexão com Deus. Então, não confundam, não é? A maneira como aquele ser às vezes fala, porque ele fala errado o português, né? Porque ele não tem aquela vontade, ele nem precisa falar certo, ele não é a vontade dele. A vontade dele é falar do jeito que ele vivia aqui. Ele pegava o mato, ele amassava o mato, ele chega aqui e fala, meu filho, vai lá, olha, faz isso, você vai ficar bom. Eles permanecem aqui nos ensinando como usar as ervas, como fazer um banho, que vai realmente desintoxicar o nosso corpo. Então são espíritos que às vezes nos dão orientações materiais, sim, de como fazer as coisas. Vocês querem ver uma coisa muito interessante? Eu aprendi muita coisa com os espíritos, né? Depois eu vim conhecer a doutrina espírita, porque quando a gente é médium desde quando nasce, você conversa com muitos espíritos, tá certo? Então, quando eu vim conhecer o espiritismo, eu já tinha falado muito com os espíritos. E eu via muito anjo quando era criança. Muito. Aliás, só via anjo. Nós morávamos numa casa muito humilde, aquelas casas que tinha aqueles tetos altos, né, com madeiramento, não tinha forro. E eu ficava deitadinha, era muito pequenininha. Mas eu ficava deitadinha e ficavam os anjinhos ali, com as asinhas, coisinha mais linda, desse tamanhozinho, rechonchudinhos, olhando para mim. E eu fui crescendo, me acostumando com aqueles anjos que estavam ali. Conforme eu fui crescendo, eles também foram crescendo, olha coisa, né? Os anjos acharam por bem, acho que para não me assustar, que conforme eu fosse crescendo, eles fossem crescendo também. E aí eles começaram a me ensinar, falaram comigo. E eles me orientavam sobre muitas coisas. E eu brincava com os anjos como eu brincava com uma criança. Hoje, eu sei naturalmente por que eles faziam aquilo.
E os anjos que estavam ali, eles tomavam aquela forma, porque minha família, ela vinha de uma formação católica, não é? Ali ninguém tinha mediunidade. E de repente eu vim parar exatamente numa casa como esta, muito humilde, muito simples, onde os meus pais, lavradores, não é? Eles tinham um coração puríssimo. Eles não tinham sido contaminados ainda por esta sociedade toda, eles vieram da roça. E aí quando nós íamos para São Paulo, a gente ainda tinha uma vida extremamente simples, como as pessoas do interior. Por isso esse meu sotaquezinho aqui, tá vendo, gente? É por causa disso. Então, papai e a mamãe viviam ali, muita oração. Minha mãe era filha de Maria, sempre com lencinho branco. E nós, apesar daquela conexão simples, não é? Só muito tempo depois, eu fui entrar no centro espírita e disseram assim para mim: mais anjo não existe. Qual foi o meu espanto? Falei: como assim anjo não existe, gente? O que foi aquilo que eu vi crescendo a vida inteira perto de mim, com aquelas asas lindas? Porque como eu fui crescendo, os espíritos foram crescendo e eles abriam aquelas asas brancas maravilhosas, me ensinando: espera, filha, não vai atravessar a rua agora. Primeira vez que eu saí de casa, meu coraçãozinho batia. Eu estava indo para a escola e aquele anjo atrás de mim dizendo: não, filha, fica calma que nós estamos seguindo você, não vai acontecer nada. Que espírito magnífico que era aquele que passou a vida toda me ensinando umas coisas mais sutis, para que eu pudesse despertar e ver a bondade imensa do Criador. Hoje as pessoas, às vezes elas não creem nisso, não creem que esses espíritos de primeira ordem, eles possam entrar em contato com os seres humanos. Que engano! Meus amigos, eu posso garantir para vocês, Jesus Cristo, Ele está aqui. E Ele mesmo diz que quando houvesse uma ou duas pessoas reunidas em seu santo nome, Ele ali estaria. Não foi isso que Ele disse? E eu digo para vocês, se você tem um coração bom, se você quer fazer o bem, Jesus vai estar com você. Não pense que porque nós estamos num corpo de carne, porque nós nos olhamos e alguém um dia falou: você não vale nada, sua culpa, sua tão grande culpa. Hoje eu vejo espíritas dizendo: de jeito nenhum, gente. Que é isso? Nós estamos num planeta inferior. Você acha que você vai falar com Jesus Cristo, mas você não vai. Gente, vocês fujam desses espíritas. Fujam deles. Sabe por quê? Eles querem que você se sinta pequeno, pequeno, pequeno. E quando você se sente pequeno, e pequeno, e pequeno, você não percebe que você pode chegar perto desses espíritos de primeira ordem. Você não entende que você tem essa capacidade, só que você tem que ter muita humildade, porque de verdade esses espíritos realmente de primeira ordem, eles só se aproximam de homens que tenham tendências a fazer caridade, homens bons de coração, homens que querem progredir verdadeiramente, querem evoluir, não é? Não é que vocês vão ficar o tempo todo perto desses espíritos maravilhosos, lógico que não. Espírito deste nível de grandeza, ele é um sol esplendoroso que brilha os seus raios em todos os lugares. Então Jesus, ele é onipresente. Aonde você chamar o Mestre Jesus, ele estará como o sol que brilha sobre todos os lugares. Mas ele vai se conectar com você, se você se conectar com ele. Se você abrir o seu coração para entrar em sintonia e dizer: eu quero ser bom. Eu quero fazer aquilo que Jesus disse que eu posso fazer. Você vai entrar em contato com estes espíritos. Agora há pouco eu estava assistindo uma palestra e o palestrante dizia assim: cuidado. Cuidado se um espírito de primeira ordem vier falar com você. Você não tem capacidade para falar com um espírito de primeira ordem. Fiquei assim, fiquei de boca aberta. Porque isso não é verdade. Não é. Como que
poderíamos acreditar em algo assim se Jesus disse que Ele veio para os pequenos, para os humildes? Se Jesus convidava as prostitutas, os ladrões para caminhar do lado dele, Ele dizia: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Por que razão nós não teríamos mérito de nos aproximarmos do Mestre Jesus e só de espíritos inferiores? Não há lógica nisto. Nós estamos conectados com esses espíritos de primeira grandeza. Tanto é assim, meus amigos, que nós temos que começar a acreditar neste potencial, olharmos ao nosso redor, sentirmos as nossas capacidades, sentirmos que nós temos essa força. Aí sim, lógico que vem um espírito às vezes e ele começa a se passar por espíritos dessa natureza. Tem sim, tem. E nós temos que nos vigiar contra estes espíritos, aqueles espíritos que nos enganam. Para isso Deus nos deu inteligência, para que a gente pense, para que a gente olhe, para que a gente medite, para que nós possamos fazer uma avaliação dentro de nós. Que espírito é esse? O que ele faz é bom? Uma árvore, ela dá 2 tipos de frutos. O que está escrito ali na Bíblia? Não é? Que você não colhe uvas no meio das sarças, nem no meio dos espinheiros. Então, se você vê algo bom, se você vê uma comunicação de um alto nível espiritual, se você vê um espírito trazendo para você um aconselhamento superior, por que você vai duvidar deste espírito? Tem médiuns que começam a desenvolver a mediunidade e ele começa a receber comunicações. E naquele momento, acontece do espírito assinar. Pode assinar, o espírito assina às vezes. E às vezes este nome é um nome muito conhecido, não é? Agora cabe a nós fazermos esse discernimento. Nós estamos aqui e de repente nós sentamos numa mesa de comunicações e vem um espírito e nós começamos a conversar com ele. E esse espírito, quem é você? Né? Em geral, nós não damos muito valor para quem é você. Nós ouvimos o espírito e a partir do que ele diz, nós tiramos as nossas conclusões. Tá certo? Não é pelo nome que ele ostenta, mas é pelo aconselhamento que ele nos traz, pelo ensinamento que ele nos traz, ok? Mas tem espíritos que podem chegar aqui e dizer um nome extremamente ilustre, que nós temos todo respeito. Então vamos considerar se que tudo aquilo que aquele espírito está dizendo condiz com aquele nome. Se não, vamos colocar de lado. Aquilo não tem a mínima importância para nós, gente. Então, esta palestra de hoje, ela diz respeito exatamente a isso. A nós nem sempre crermos em todos os espíritos, não é? Para que nós saibamos distinguir, nós temos que prestar atenção na evolução deste espírito, no que ele realmente está transmitindo. Você veio aqui procurar uma cura e você sai daqui curado de um câncer. Quem poderia fazer esta cura? Um espírito inferior conseguiria isto? De verdade? Não. Porque para que isso ocorra é preciso ter um amor infinito. Tá certo? Então é natural que você sinta, depois que você sai de uma sessão de cura, que ali o amor de Deus, ele impregnou o seu corpo. E que os espíritos que trabalham junto deste médium são espíritos superiores. Do contrário, você não vai sentir absolutamente nada, não é? E se também você não tiver na sintonia desses espíritos superiores, você pode sentir uma dificuldade imensa. Porque se você chega aqui também, né? Se o seu próprio espírito, ele está procurando no momento de uma dificuldade, do desespero,
Você usa droga, você fuma, você fala mal de todo mundo. Ah, mas eu vou lá no centro espírita porque eles vão tirar de mim esse encosto, esse espírito ruim. Eu tenho certeza que eu tenho um espírito horroroso perto de mim. E você chega aqui, de fato, existe esse espírito inferior perto de você e você quer que seja retirado de perto de você esse espírito. Agora faça uma análise. O que você está fazendo para se tornar um espírito de uma ordem melhor? Você está procurando realmente essa mudança de hábitos, de evolução? Você está fazendo essa transformação dentro de você? Ou você acha que o centro espírita é que vai promover isso dentro de você? Não é não, gente. Pense isso não. Viu? Não chega aqui achando que a gente tem uma varinha de condão, que nós vamos, pum, aí você vai virar anjinho, vai sair daqui com asinha, porque isso não vai acontecer. Nós vamos botar você para trabalhar. Você quer evoluir, meu filho? Pega um pouquinho que nós vamos te dar vassoura, tá com um pó aqui. Começa assim, viu? O trabalhador da última hora, a gente começa na limpeza, depois vai para lanchonete, depois vai fazer sopa para os necessitados, cesta básica, vai passando, né? Tem que se submeter sim a todas as coisas, mostrar humildade, mostrar que qualquer coisa, nós chegamos aqui, a gente faz tudo, gente. Aí a gente vai trabalhar com os médicos, se a gente tiver capacidade para isso, não é? Então nós devemos analisar a que ordem de espíritos que eu pertenço. A gente quer tudo ficar na primeira ordem, né? Ai, mas eu acho que eu sou muito bom. Não, tá, eu já estou na primeira ordem. É nessa daí que eu estou disfarçada aqui na terra, né? Estou disfarçado, nossa, perdi a minha asa em alguma parte, mas é aqui que eu estou. Como a gente quer ser espírito da primeira ordem? Para ser o espírito da primeira ordem, nós temos que viver o amor, a caridade, dia e noite, noite e dia. Nós temos que olhar no espelho, identificar em nós. Realmente, puxa vida, olha o quanto de imperfeições que eu tenho. Eu sou impaciente, eu sou intolerante, eu não consigo, não aguento nem olhar para a cara daquele lá, não chega perto de mim. Gente, você tem tendências ao bem. Nós temos tendências benéficas, mas sabemos das nossas imperfeições, não é? E se a gente não tomar cuidado, as imperfeições arrastam a gente demais para perto dos espíritos de terceira ordem, dos espíritos inferiores, não é isso? Ai, olha, eu tenho que te contar um negócio, menina do céu. Ai, pode contar, não precisa nem dorme, né? É chegar numa fofoca que, pelo amor de Deus, nossa, ele vai contar, eu nem vou dormir. Não é isso? Ai, você gosta disso. Ai, não, uma vez por semana a gente tem que se encontrar para aquela fofoca. Gente, pensa bem. Quem que está ali na rodinha da fofoca? É espírito dessa ordem, gente. Vai, vamos lá, conta aí. Todo mundo quer saber, inclusive os espíritos. Entendeu? Então nós temos que ter muito cuidado quando nós de verdade estamos procurando entendermos as questões espirituais, né? Porque para nós evoluirmos um pouco nesta terra, nós temos que deixar os arrastamentos que nos levam sempre para perto dos espíritos inferiores, que inclusive fazem todos os esforços possíveis para nós ficarmos aqui nesta terra, para eles ficarem grudados em nós, nos vampirizando. Os espíritos superiores não. Eles nos aconselham, nos inspiram e aguardam que nós possamos fazer este voo supremo com as nossas revelações internas, que nós possamos sentir dentro de nós que chegou o nosso momento, para que nós não percamos o mérito deste voo maior, não é? Então eles falam, você está pronto para o trabalho, venha. E ele deixa que você queira fazer, para que você tenha o mérito. Ele te aconselha, faça. Você tem todas as capacidades para fazer isso. Agora, ele não vai fazer por você, não é? Ele vai deixar que você demonstre se realmente você já chegou a este nível espiritual de se manter perto dos espíritos bons. Vamos então fazer na segunda parte dos nossos trabalhos. Vamos abrir as garrafas de água. E nos aproximarmos através do poder da oração, das vibrações desta noite. Lembrando a vocês, gente, eu sei que deve ter pessoas que estão aqui pela primeira vez, não é toda semana que acontece,
Mas às vezes acontece, não é, que quando nós estamos fazendo a energização das águas, este momento de cura, os espíritos vêm, às vezes minha voz muda, porque os espíritos vêm até aqui para passar uma palavra para vocês, um aconselhamento. Isso eu não posso dizer para vocês, porque eu não sei quando eles virão, que momento eles virão e se eles virão, tá? Mas se eles vierem, tenham todo o respeito por esses irmãos que venham aqui trazer um aconselhamento a vocês, uma palavra, e trazer às vezes um conhecimento superior que vai fazer grande diferença em nossa vida. Está bem? Vamos apagar as luzes. Para o trabalho de cura que vamos realizar. Médicos, enfermeiras, irmãs de caridade, com as mãos colocadas sobre a nossa cabeça. Procurem sentir as emanações de amor que começam a lavar o nosso corpo. Permita que a cura se faça. Se entreguem para esta força maior. Tudo pode vir até nós. Acreditemos que merecemos sair daqui transformados. Que o nosso coração se abra. Que a essência da verdade possa transmutar o nosso ser em luz. Porque somos feitos destas partículas que criam todo o universo. Sintam o vosso coração. Limpem profundamente os sentimentos de tristeza, de angústia, de maldade. Vamos trabalhar por nos curar das leviandades que trazemos dentro de nós, fortalecendo-nos no banho de luz que estamos tomando. Está sendo nos servido um manjar. Mas quem está pronto para saborear? Como Paulo nos diz, a uns o leite, a outros o manjar. Tu estás pronto para o manjar? Queres saboreá-lo? Adentrar o conhecimento sublime das questões mais divinas da alma. Limpa o fundo do teu coração. Tira o ódio de dentro do teu ser. Não permita que este sentimento permaneça em vós. É como uma gota de veneno num cálice de água pura. Todo o restante da água estará contaminado.
Vamos pedir a Deus. Vamos pedir forças para não acalentarmos em nós sentimentos contrários ao amor e à caridade. Vamos perdoar aqueles que nos feriram, nos magoaram, nos caluniaram. Vamos sentir a presença do nosso Mestre maior, caminhando feliz e sorrindo, tocando-nos e dizendo: filho, tu estás curado. Eu estou em ti, tu estás em mim. Vamos sentir Jesus. Sentir que esta consciência crística, ela se abre para permitir a unificação com as forças superiores. Sim, por que não? A Terra sobe na hierarquia dos mundos e parte em jornada aos mundos regenerados, onde o homem de bem ele poderá plantar as sementes de amor em todos os corações. Sintam a bondade que vos toca. Vamos arrancar de nós as capas que tanto tempo nós todos trouxemos sobre o nosso ombro. Vamos tirar as couraças. Nós não estamos em guerra. Não, meus filhos. Nós não estamos em guerra. Tirai de vossas bocas esta palavra que ouço todos os dias: a vida é uma luta. Nós estamos lutando para sobreviver, estamos lutando para sermos felizes, estamos lutando para conquistar algo, porque enquanto vocês continuarem a afirmar que a vida é uma luta, vocês estarão em guerra com as forças trevosas. Não, Deus não quer isso de vós. Vós sois filhos da luz e a luz se propaga. E quando sabemos quem somos, nós não guerreamos com as trevas, nós simplesmente passamos e iluminamos todo o espaço escuro ao nosso redor. Porque permanecemos na consciência plena do que verdadeiramente já conquistamos. Vamos quebrar todos os vínculos com o passado. Vamos andar em direção à consciência da verdade. E a verdade é esta: nós estamos em Deus. E Deus está se refletindo em nosso corpo. E se assim permanecermos e alimentarmos a nossa consciência, cada molécula do nosso corpo, cada parte do nosso ser, ela se transformará e seremos plenos. Estas águas, magnetizadas pelos fluidos curadores que aqui jorram infinitamente, não são mais águas, simples águas. São alimento espiritual. O remédio que cada um de vocês precisa para se libertarem destas cadeias, para limparem as vossas entranhas. O jugo da carne é para aqueles que não conhecem o poder do Espírito.
Alijai de vós este jugo, transformai-vos, vós sois espíritos, identifiquem-se com esta verdade, e estareis ligados a toda a pleiade de espíritos superiores que trabalham neste orbe, para vos conduzirem a novas moradas superiores. Trabalhem incansavelmente por conquistarem a vós mesmos, por conquistarem a luz, por conquistarem a superioridade que vos pertence. Não tenham medo. O medo vos escraviza, o medo vos prende, o medo está neste momento amarrando as vossas pernas e os vossos braços. Soltem-se, libertem-se. Deixe que estas correntes pesadas, que vos fazem voltar incessantemente ao corpo carnal, não existam mais. É possível partir deste orbe para mundos maiores. Mas trabalheis por vencer as cadeias que vos prendem ao passado delituoso. Amai-vos. Amai-vos. Tocai uns aos outros com amor verdadeiro, com olhares sinceros, com palavras gentis. Sede bons. E vós todos vos aproximareis de vosso Pai, de nosso Pai, da condição plena da luz, e não mais permaneceremos ligados à materialidade. Vinde, Senhor, o seu reino de amor sobre todos os homens. Graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, amigos. Obrigado a toda a equipe espiritual que trabalhou neste momento. Graças a Deus. Lembrando mais uma vez para aqueles que chegaram depois dos avisos, que a partir da próxima quinta-feira nós teremos os trabalhos de psicografia às 20 horas. Então, aqueles que quiserem vir para receber comunicações de entes queridos, nós abrimos estes trabalhos porque foi pedido pela espiritualidade que nós pudéssemos estar atendendo às solicitações de muitas pessoas que chegam aqui querendo saber, das pessoas que já se foram, tá bem? Então estejam presentes na quinta-feira, cheguem 15 minutos antes, pelo menos, das 20 horas, para que vocês possam preencher as fichas, para que nós então possamos organizar melhor os nossos trabalhos, lembrando que nem sempre é a primeira vez que vocês venham. Os espíritos que vocês querem, às vezes, uma informação do plano espiritual, pode estar presentes. Até porque é preciso, uma organização, uma certa organização da espiritualidade para trazê-los, para trazer essa resposta que vocês estão pedindo, tá bem? Mas este é mais um dos trabalhos que nós vamos começar a fazer nesta casa, tá bom, meus amigos? Então, fiquem em paz, que Jesus realmente permaneça sempre com todos nós. Depois desta mensagem maravilhosa, deste amigo superior que aqui esteve, que nós possamos lembrar sempre, de tudo aquilo que Paulo nos dá, de tudo aquilo que Paulo nos disse, de tudo aquilo que ele realmente quer nos oferecer. Que de verdade nós todos estejamos prontos para os manjares espirituais. Que Jesus os abençoe.